Fala seus peixão, beleza? Bem-vindo ao Vem pro Peixão com o Edu Futirinhas, que sou eu. Hoje vamos falar aí sobre a falta de espaço no Santos na mídia tradicional. Porque eu vejo muita gente se incomodando, então vamos falar sobre isso. E falar também sobre como os outros reagem quando aparecem os moleques no Santos. Beleza? Vou dividir esse vídeo em duas partes. Então de antemão peço o seu like, sua inscrição, que é muito importante. Estamos chegando a 60 mil inscritos. Quando completarmos, teremos 2 camisas de presente aí pra galera, beleza? Então, rumo a 60 mil. Falta um pouco mais de 4 mil. Eu acredito que a gente consegue até o meio do mês. Será? Será que a gente consegue até o meio de fevereiro? Vamos ficar na torcida aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, espaço na mídia. Como reclamam muito, torcedor santista fica bastante revoltado, que tem pouco espaço na mídia tradicional. E cara, eu não vou falar não fique, porque eu também ficava, isso me incomodava demais. Só que antes da era digital, antes da internet e da possibilidade da gente procurar a nossa informação, antes a nossa geração um pouco mais velha, ela era obrigada a acompanhar ou por jornal, ou por site, ou por televisão. E na televisão realmente era muito difícil, independente da rede de TV ou do programa, sempre era muito difícil um espaço suficientemente importante para o Santos. Se você não for de Santos, da região, era muito difícil, né? TV Tribuna, por exemplo, ela passa bastante coisa do Santos, fala bastante do Santos, e aí tem o público que acompanha consegue ter bastante informação do clube. Para quem não é da região da Baixada Santista, é muito mais difícil porque não tinha muito espaço. O Santos foi ter bastante espaço aí na mídia com o Thiago Leifert, com aquele Santos do Neymar que ele falava bastante. Mas fora isso, era pouco, era mais nota de rodapé, momentos ali, uma matéria de 1 minuto. Então era muito pouco. Isso realmente incomodava bastante. Na Band também, pouco tempo falando. E olha, por mais que a gente entenda, o Santos tem uma torcida menor que os outros 3... cara, não é tão discrepante assim que não tem audiência. Para quem estuda audiência, para quem vê a audiência dos jogos e tal, o Santos tem uma audiência equivalente aos outros 3. É um jogo ou outro, o Corinthians, o São Paulo ou o Palmeiras vão ter um pouco mais de audiência dependendo do jogo. E a mesma coisa vale para o Santos, dependendo do jogo. Se ele for de uma importância maior, ele tem tanta audiência quanto até mais. E um detalhe, que isso sempre me incomodou, das pessoas não terem raiva do Santos. Mas isso é histórico. Por quê? Porque o Santos ele tomou conta da mídia na época, lá no passado, porque o Santos era a base da seleção brasileira. Então, automaticamente, os torcedores não tinham raiva do Santos porque o Santos servia a seleção, o Santos e o Botafogo. Eles tinham esse carinho dos torcedores rivais justamente porque eles davam a base da seleção brasileira por muitos anos, por 8 anos basicamente, era Santos e Botafogo e mais alguns caras dos outros times. Mas pelo menos 12, 14 jogadores da seleção eram do Santos e do Botafogo, então tinha esse elo de carinho, mesmo dos rivais. E isso foi passando de geração em geração. Quem achar que eu tô mentindo, pode pesquisar, fica à vontade. Vê as pessoas mais velhas falando do Santos e do Botafogo, o respeito que eles falam. Não porque eles não queiram ganhar e tal, que não tenha rivalidade. Mas isso é histórico, então acabou tendo esse carinho até de rivais, esse respeito dos outros times também, né? Então até quem não é da região, por exemplo, quem não é daqui do estado de São Paulo, tem um carinho até maior, né? Um respeito até maior pelo Santos justamente por tudo isso, por ser uma base de seleção e etc. A mesma coisa pro Botafogo, embora o Santos ao longo dos anos, diferente do Botafogo, ele foi muito mais competitivo do que o Botafogo e conseguiu muito mais títulos expressivos, beleza? Mas o fato é que com o passar dos anos, principalmente dos anos 80 em diante, o Santos foi perdendo espaço na mídia tradicional e isso incomodou muito o santista. Só que a digital veio e conseguiu equalizar isso. Então, quando você se incomoda de não ter espaço no Jogo Aberto, ou no Donos da Bola, ou no Globo Esporte, ou em qualquer programa esportivo que seja, cara, vem pra internet. Não tem só eu, tem eu, a Nájila, o Noronha, o Diário do Peixe, o Vanderlei Correia, tem muito conteúdo de santista aí sendo produzido, do Ademir Quintino, eu não quero ficar falando da Isabel, parcialmente santista, tem bastante conteúdo, você não precisa seguir exclusivamente o meu, você pode seguir vários e vários canais aí
do Santos que vão te informar muito mais que eu. Eu não trago tantas notícias assim contra a Nájila, por exemplo. A Nájila traz muito mais notícias do Santos do que eu comento mais situações. O Noronha traz muito mais notícias do Santos do que eu, o Ademir também, muito mais notícias, né, do dia a dia do clube. Eu trago mais algumas outras coisas, né, como histórias ou comentários pontuais sobre algumas situações também. Então assim, você tem uma gama de pessoas produzindo conteúdo sobre o Santos de muita qualidade. Hoje você tem possibilidade de buscar essa informação. Além de, claro, sites que trazem bastante informações. A Globo Esporte tem muita informação do Santos, o Bruno Gilfrida é muito bom, o Lucas Musetti é muito bom, que tá no UOL agora, tava na Gazeta. A Gabriela Brino também tem muita informação, então assim, tem bastante conteúdo para acompanhar do Santos, muito. E se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpe, tá? O nome não tá vindo na cabeça agora. Mas tem muita informação para acompanhar do Santos, então hoje é muito mais fácil do que era antes. Eu ainda entendo a indignação, ainda acho que é errado não ter espaço, ainda acho que os programas tradicionais podem trazer mais informações. Por exemplo, no pós-clássico ficou muito mais focado na demissão do Silvinho do que na vitória do Santos, mas ainda assim, por exemplo, o Neto hoje falou com muito carinho do Santos, falou com muito carinho do Marcos Leonardo, fez uma comparação com o Endrick ali que eu não levaria, porque eu acho que são momentos diferentes. Eu ainda acho o Endrick tem mais futuro do que o Marcos, eu acho que o Endrick é mais para a área fenômeno, posso estar errado lá na frente, mas eu acho que o Endrick tem um talento de uma pedra bruta que pode ser lapidada e virar um grande craque, é o que eu acho, vendo futebol, mas eu acho o Marcos um monstro, vai ser um grande centroavante, está sendo um grande centroavante já, tem só 18 anos, pode ir muito longe na carreira também. Então, essa parte de mídia, hoje você tem muita coisa para acompanhar, então pesquise, né? Bota no YouTube, Notícias do Santos, vai aparecer um monte de canal, acompanhe bastante, não fique só no meu, se você tá aqui, pode acompanhar outros aí que tem bastante gente produzindo conteúdo do Santos de qualidade, não precisa ficar preso. Mas eu entendo sim a indignação e a revolta de quem não tem muito espaço na mídia tradicional, porque é como se cuspisse na história do próprio futebol brasileiro não dar tanto espaço pro Santos. Eu acho que tem que dar, tá certo? Não só por ser santista, porque se eu trabalhasse em algum programa de TV, eu daria muito espaço pro Santos, não porque é meu time, mas eu acho que é por respeito a toda a história e porque é um time que segue sendo relevante, é um time que segue sendo importante, é só acompanhar a rede social, o Santos tá sempre entre os 5 mais falados do Brasil o tempo inteiro, entende? Todas as redes sociais o Santos tá na cabeça, tá sempre entre os principais, então assim, é muito importante. Hoje a rede social te dá uma realidade que talvez antes não se tinha. Por exemplo, meses atrás, eu não lembro onde foi a pesquisa, o Santos não estava nem entre as maiores torcidas ali. O Santos não estava nem. Tava aparecendo Botafogo, o Fluminense, e o Santos não estava aparecendo. Onde foi feita essa pesquisa? Você tem uma base de pesquisa muito forte em rede social. Por que não foi feita ali? Em que praças foram feitas essa pesquisa, entendeu? Então, assim, às vezes é uma necessidade, parece que tem um tesão em rebaixar a história do clube, apagar meio que foi feito, como se na própria história do futebol brasileiro não tivesse simbiose com a história do Santos. É uma coisa só em muitos momentos ali. A outra parte é justamente sobre a surpresa de quando o Santos aparece com os moleques. Porque o Pepe, por exemplo, ele fala, o Santos tá jogando com um time padrão da Master Liga, porque não tem nenhum jogador conhecido. Uma maneira pra pegar no meu pé. Mas, cara, desconsidere isso. Por quê? O fato deles não acompanharem mostra pra eles uma total inaptidão de falar sobre o Santos. E corriqueiramente, inclusive nesse canal aqui, aparece torcedores dos outros clubes querendo ensinar pra gente que torce pro Santos como torcer pro Santos. Por exemplo, caso do Marinho recentemente. Em nenhum momento, nem no Futirinhas e nem aqui, eu falei assim, o Marinho é ruim. Em nenhum momento isso foi falado. Porém, vieram me dizer que eu falava que ele era ruim e que eu tava com raiva dele trocar de clube. Não, eu acho que ele tinha que ir embora. Já falei inúmeras vezes, eu acho que ele tinha que ir embora mesmo. Eu não gostei do valor, mas que ele tinha que sair do Santos, ele tinha. Pra justamente dar espaço pra um moleque, pro Ângelo, que eu tô falando desde o ano passado. Tem que jogar, precisa de tempo. E é no lugar do Marinho. Eu queria que o Ângelo jogasse. Independente se o Ângelo no começo fosse ficar abaixo do Marinho em entrega de gols, em outras coisas, né? Em status de números e tal. Mas eu acho que o Ângelo tinha que jogar. E esse jogo, esse clássico, ele foi muito bem. Quase fez gol,
deu assistência ali, né? Não acabou não virando assistência porque foi pênalti, mas deu passe ali para participou efetivamente de gols. Então, isso é muito importante. E quando esses meninos aparecem, todo mundo fica surpreso. Nossa, eu não conhecia. Cara, mas a gente conhece, a gente acompanha, a gente sabe quem a gente tá falando. Quando eu falava lá atrás, o Marcos Leonardo tem futuro, desde a copinha, eu falei lá no Futirinhas. Quando o Marcos Leonardo jogou a outra copinha, esse moleque tem futuro. E aí o Santos foi eliminado numa lama. Não aguenta jogar, não vai aguentar o profissional. E, torcedores, calma. Eu estava falando que ia dar tudo certo. E o Marcos vem provando em campo que ele é um jogador muito importante. Ele é o camisa 9 do time com 18 anos de idade. É muito difícil isso nos outros clubes acontecer. Mas acontece no Santos porque isso é a história do Santos. Então, quando vem um torcedor do outro clube e quer te ensinar como torcer pro seu time e quer falar que seu time não tem jogador famoso, caga e anda, meu irmão. A gente molda os nossos jogadores historicamente dentro do próprio clube. É historicamente, o Santos é isso historicamente. Os nossos grandes craques foram feitos dentro do Santos, cresceram no Santos e tomara que siga sendo assim. Então quando vem uma molecada e começa a aparecer, eu particularmente fico muito contente, eu gosto, a sensação é boa. Hoje eu tava vendo os melhores momentos do jogo de ontem do Clássico e quando era o Ângelo e o Marcos Leonardo, eu tava dando risada. Porque eu gosto de ver esses meninos começando a ter espaço, gosto de ver eles começando a criar uma história, e eu torço para que eles fiquem o tempo suficiente para virarem ídolos do clube. E isso é muito legal. Outra coisa que me falaram nos vídeos aqui do Vem Pro Peixão, o cara falando, você tem que ser mais grato ao Marinho porque ele fez muita coisa pelo Santos. Não, o que ele fez? Ele foi para outro clube e falou, precisava dar esse passo, eu vim para ser campeão. Foi finalista da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro. Faltou o que para ele ser campeão? O empenho dele também. Porque no jogo que era para ser o jogo da vida dele, ele foi muito mal. E isso não é um achismo, é um fato. No jogo da final da Libertadores, o Marinho foi absurdamente mal. Muito mal. E isso teve um peso. Então, assim, ele jogou num time competitivo para ganhar título. Ele não conseguiu ganhar título, junto com os outros jogadores, obviamente. Mas o jeito que ele falou foi muito ruim. Embora ele tenha falado que é grato, que é o principal clube da vida dele, e é. Porque ele é o que ele é, o Marinho, com status de grande jogador, por causa do Santos. Antes do Santos, ele era um meme. Um jogador com talento, mas grande jogador que os clubes querem e tal, foi o Santos que fez isso com ele. Então é uma história de mão dupla. E outra coisa, tinha que ser grato ao Marinho, porque ele fez muita coisa pelo Santos e ele aliviou a mão do Santos para não ficar pagando dívida. Pra você ver como os caras não acompanham, não sabem de nada, a maioria dos caras vieram falar, o Santos não vai pagar ele mesmo, tá sem pagar e tal. Então assim, não acompanha nada e quer ensinar pra gente que acompanha todo santo dia como é a realidade do próprio clube. Quando eu falo de outro clube, eu me informo sobre ele. Eu não falo só no achismo. O meu achismo é o que eu acho que pode acontecer. Agora, quando eu tô falando sobre as informações do clube, eu pesquiso, eu me informo, eu não falo o que eu acho. Então ficou aquela imagem do Santos não pagando o transfer ban e basicamente para eles é para sempre assim, nunca paga, tem transfer ban e tal. Sendo que o Santos paga os salários em dia, equalizou boa parte dos salários, conseguiu pagar bonificações atrasadas de outras gestões e tá conseguindo pagar. Então o problema do Santos com o Marinho nunca foi a grana. Foi a disponibilidade e a vontade de jogar com a camisa do Santos. Foi basicamente isso. Então, Marinho, vai ser feliz, longe do Santos. Eu acho que tava na hora de ir embora mesmo. E quem tem que jogar no Santos tem que querer jogar no Santos. É importante pra gente que o jogador queira jogar no Santos e crie identificação com o Santos. Por isso que o Ricardo Goulart foi tão bem acolhido pela torcida, porque ele mostrou vontade de jogar com a camisa do Santos. E vai ganhar um salário maior do que o Marinho e está recebendo em dia. Então quando você vem aqui, aponta o dedo pra mim e quer me ensinar sobre a realidade do meu time torcendo pra outro, pelo menos se informa. Aí se você tiver a informação certa, a gente pode conversar em pé de igualdade. Se não, não adianta. Isso não é só pra mim, é pra qualquer santista. Não queira ensinar pro santista como ser santista, como acompanhar pro clube, como saber as informações do clube, porque a gente busca a informação, a gente tá acostumado com isso. A informação não cai no nosso colo, a gente tem que ir atrás dela. E a gente está acostumado com isso, está habituado a fazer isso. Então tá certo? É isso. Quero saber sua opinião, concorda ou discorde. Se você torce para outro time e a gente tá aqui para trocar ideia numa boa, não tem problema nenhum. Só não queira cagar regra de como é torcer para o Santos. Do mesmo jeito que eu não quero cagar regra como é torcer pro Palmeiras, como é torcer pro Flamengo, como é torcer pro Vasco e etc. Eu não quero ensinar ninguém a torcer pro próprio time. Eu só digo minha opinião do que eu acho das situações. Agora, dar pitaco e ensinar pros outros, eu não faço, tá bom? Enfim, comenta aí sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.
Um beijo e até mais.